exemplo de professor, ele sempre foi uma criança tímida, mas foi por meio das poesias que ele descobriu uma inspiração para o seu dia a dia. No Papo Gerais, Celso Machado entrevista Luiz Duarte Ulloa. Olá, o nosso Papo Gerais de hoje é com um berlandense que tem muitas histórias da nossa cidade para relembrar e para contar. Luiz Duarte Ulloa. Luiz, o senhor nasceu aqui em Uberlândia mesmo faz tempo? Olha, o ano que vem vai fazer 80 anos de Uberlândia. E onde que foi a infância do senhor? A minha infância, considerando que desde a época que eu nasci até eu sair da infância, eu com 6 meses mais ou menos, porque eu nasci em julho, e minha mãe era vice-diretora de uma escola aqui, que agora é escola estadual, antes era grupo escolar, Dr. Duarte, o senhor era pai dela. Então eu fui para lá, Piquititim, e eu ficava lá, né, no Moisés lá, enquanto ela fazia o serviço dela de vice. Então eu tenho uma ligação com escola muito antiga. Eu com 5 anos eu aprendi a ler, sem ninguém me obrigar a ler. Eu ficava sapeando por lá, vendo, eu acabei aprendendo de viver os outros. E aí eu ia para a biblioteca, um lugar, meu refúgio meu era na biblioteca. Só que eu comecei a ler o que me caía na frente, mas tinha uma sistemática. Então eu me tornei, digamos assim, um maior tropeço. Porque os meninos da minha idade não me entendiam, porque eu estava muito além deles por causa das leituras. E os mais velhos, eu deixava eles em situações difíceis, que eles nem lembravam mais daquilo que eu li. Eu devorei Monteiro Lobato. E aí que foi o meu mal, que eu comecei a reviver aqueles negócios, eu comecei a me sentir como os personagens, obviamente não deu certo, né? E quando o senhor começou a escrever? Com 16 anos. Que eu, além de eu escrevia para os jornais também. Eu não era um cronista, como você é. Por sinal, diga-se de passagem, aparentes, você é um dos melhores cronistas que eu conheço. Não estou puxando, não. Não, eu estou longe. Porque o meu negócio não é... Eu estou mais para criticar, fazer uma crítica não pejorativa, mas sarcástica. Mas eu acompanho. Então, sua coluna, aliás, eu já lhe disse uma vez. E reforço aquela ideia. Por que você não pega suas crônicas e faz um livro, da mesma maneira que a Ivone fez? Eu já tenho alguns textos aí. Podia fazer com um livro. 13 anos de coluna semanal. O problema vai ser você escolher. Não, com 13 anos de coluna semanal, eu não sei se eu tenho mérito, mas criatividade, porque já tem mais de 780 textos escritos. É aí que eu digo, o problema vai ser se escolher quais não. Mas vamos chegar lá. Não. Mas me conta do senhor, o senhor trabalhava, escrevia para quais jornais? Correio de Uberlândia, depois o Triângulo, depois a Voz do Triângulo, que o Marçal Costa representava aqui. Aliás, eu tinha minha credencial ainda assinada pelo Marçal Costa. E como que era conviver com o Marçal Costa? Era uma festa. Ele fazia, o azar dele era, ele virava festa. E ele era muito amigo porque o meu tio Domingos era que tratava dos meninos dele, como ele dizia, ele era mecânico dos filhos dele, né? Meu tio era pediatra. O Marçal era uma coisa, eu aprendi muita coisa com ele, principalmente o que não se deve fazer. Nisso ele era mestre? Mestre em explicar para ele o que não devia fazer. Mas tinha um texto, hein? Tinha. E ele era uma cabeça, assim, ele tinha uma cultura muito grande. Infelizmente... Ele tinha um texto e tinha uma voz bonita. Eu tenho crônicas ele tinha uma narradas voz, por ele. Ele tinha uma voz para conversar com a gente, agora mas a hora de fazer ele tinha uma impostação, que era uma coisa impressionante. É porque às vezes a gente fica relembrando isso, o locutor do passado, estou falando dessa época aí dos anos 60, por aí, 70, ele não era um leitor de texto, ele tinha uma interpretação do texto. Exatamente. Né? Por quê? No teatro e na televisão você está vendo o cenário, está vendo a movimentação do personagem e tudo. No rádio teatro, você é obrigado, através da entonação ou através de alguma frase e tal, você fazer o movimento do personagem, fazer a expressão do personagem,
Fazer o cenário na própria entoação é muito mais complicado. Mas por isso que eu tenho uma admiração pela radionovela, porque ela estimulava demais a imaginação. Exatamente. E eu tenho muita vontade de voltar a fazer radionovela. As minhas peças, por incrível que pareça, meus contos são todos conversíveis. E o livro? Quando o senhor escreveu? Publicou? Não, eu não publiquei. Eu tenho várias coletâneas saídas naquele Contos e Crônicas, etc. e tal. Mas esse texto do Gato Sommelier, ele foi pela Lei de Incentivo à Cultura. Entrei esse ano passado. Vamos ver se sai esse ano, né? Mas foi aprovado? Foi. Ai, que bom. E como que está o movimento literário em Uberlândia? O senhor tem participado dos encontros? Eu tenho. Mas é aquilo que eu te falei. Existem literatos e literatos. Infelizmente, o pessoal que faz mais barulho é o pessoal que tem menos conteúdo. Não é toda hora que aparece um Antônio Pereira por aí. Não é toda hora. Um Pedro Popó, por exemplo, que eu li o livro dele. Esse pessoal, não é toda hora que aparece um. Então, mas temos grandes contistas aqui. E temos bons poetas também. Mas acontece que eles são assim eclipsados pelos aventureiros. E onde que o pessoal encontra mais os produtores literários, os autores? Eu prefiro não falar. E o boteco hoje, como que ele funciona para esses encontros? O boteco é uma coisa muito gostosa, porque você pode estar trocando ideia, tomando umas e outras, comendo um salgadinho, batendo um papo, vendo quem passa e tal, tudo. É uma conversa muito saudável, porque ela não é focada numa determinada coisa. Porque você já imaginou, você num boteco, você numa lanchonete, você num lugar assim, você tem que ouvir uma palestra, ou você bate um papo, você toma o seu, eu vou ouvir a palestra. Uma das coisas não vai ficar prestando. E qual que é o sonho maior do senhor? Publicar meus textos. Eu já plantei várias árvores, tenho 3 filhos, só falta publicar um livro. Vamos torcer para ele sair rápido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontem.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Não é o passado